Foi? Ok. Tô gravando a aula. Eu vou passar rapidinho, né, a recuperação química, como a gente já falou nas outras duas aulas. A recuperação química, né, o processo Craft é um processo sustentável, pois cerca de 98% do licor utilizado para o cozimento são recuperados. Como eu falei na outra aula, qual é o intuito principal da caldeira de recuperação? A maior caldeira de recuperação no mundo. A questão o princípio dela é a recuperação dos químicos, né, dos insumos, que é onde vai a maior parte do custo do processo. Então, em primeiro momento, é a recuperação dos produtos químicos. Em segundo momento, vai, né, a partir daí, gerar vapor para gerar energia. E aí, essa energia vai ser usada no processo e o remanescente vai ser vendido, né? Gerando aí um retorno financeiro para a empresa, quando tem uma energia que ela é acima do que é utilizado no processo. E o químico, a recuperação química. A recuperação é 100%? Não. Por quê? Porque tem perdas durante o processo, né? Às vezes, por causa de linhas que quebram, por causa de flange que vaza, né? Por causa do processo que não foi 100% efetivo, que foi 100% efetivo, né, no cozimento ali. Então, ele teve o uso desse químico, né, para fazer essa transformação química, esse cozimento, essa queima. Então, ele sempre vai ser, a gente fala até um processo de make-up, né, que é uma reposição do químico que foi utilizado. Por exemplo, a gente quer uma concentração de 20%, conforme vai passando o processo, ao final do processo, esse químico não tem mais 20%, né? Como ele foi usado, ele tem 15%, então 5% vai ser reabastecido, né? De acordo com o químico necessário, que está faltando, né? No cozimento, no digestor, visa-se muito o álcool ativo, né, que eu falei bastante nas outras aulas, que é o que? É a soda, né, o hidróxido de sódio e o sulfeto, Na2S. Aqui eu tenho o fluxograma, né, do processo na fábrica, estoque de floresta de eucalipto, pátio de toras, estoque de cavacos, vai para a fábrica, digestor, a parte vai para a polpa de celulose, branqueamento e expedição. Após isso, depois eu tenho aproveitamento desse licor que sai do digestor, né? Ele é evaporado, né? Que é a parte que a gente está tratando, que é nada mais que a evaporação da parte aquosa, né? Da água que sai no licor. Então, ele está com 15% de sólidos, após a evaporação ele chega a 80% de sólidos. O que é? Eu evaporei 65% da água presente naquele licor, né? Para fazer a queima na caldeira. Por que a gente faz a evaporação dessa água, né? Desse líquido aquoso? A gente faz essa recuperação porque se ele tem muita quantidade de água, né? De líquido, ele vai precisar de mais energia, né, para fazer a queima dele. No caso, ele estaria com 15%, colocar na caldeira, eu ia gastar muita energia, eu ia ter que aplicar energia, né, térmica, no caso, por mais tempo para fazer a evaporação, para fazer a queima, né, para gerar essa energia, né, para fazer a recuperação desse químico. Então, nesse caso, ele já faz esse processo da evaporação para fazer uma queima mais eficiente na caldeira, né? Não perder tanta energia e nem ter que aplicar energia térmica, né, na caldeira. Após isso, o licor vai para a caldeira de recuperação, tem a queima da parte orgânica, a parte inorgânica que ela não consegue ser queimada na caldeira, né, 100% efetivamente, sai na forma de esmalte, que vai para o tanque de solução, vai para o licor verde e volta para o sistema caustificação, calcinação, e aí retorna para o nosso processo, igual eu falei das outras vezes. Aqui ele está falando naquela ação, é um passo usado na remoção e inativação de metais danosos ao desempenho do peróxido de hidrogênio.
Portanto, é o estágio prévio à aplicação do estágio próprio de peroxidação. Peroxidação, gente, é quando você coloca um oxigênio a mais, né? Um estágio peróxido é quando você adiciona mais um oxigênio na sua reação química, né? Uma oxidação é quando você tira, peroxidação é quando você adiciona. Peróxido de hidrogênio nada mais é que a nossa água, ai meu Deus, esqueci, tava com o nome dela até agora na cabeça. Que você descolore o pelo, gente. Água oxigenada, isso, água oxigenada. A palavra tá na ponta da língua, obrigado que ia me ajudar. Água oxigenada, né? Oxigenada por quê? Porque você colocou mais um oxigênio. É uma água, mais um oxigênio, água oxigenada ou peróxido de hidrogênio. Na maioria das vezes, quando da implantação de estágio específico da peroxidação, recomenda-se o uso de quelação prévia. Sem essa quelação, não há um completo desenvolvimento de alvura em estágio de peroxidação. Eline, o que ele está falando? Gente, essa peroxidação, esse estágio de peroxidação, né, desenvolvimento de alvura, é na parte do branqueamento. Sempre quando falar alvura e peroxidação, é sempre branqueamento. Mas, assim, é uma parte química também, né? Mas, assim, o nosso foco principal é a recuperação química. Por quê? Porque o branqueamento, embora ele use bastante químico, ele faz parte da linha de fibras, né? Que é a parte do cozimento, é a parte da polpação, mas, assim, ele usa bastante químico também. Aí aqui ele fala um pouco dos químicos que são usados na parte do branqueamento e tal, né? Esses químicos que está falando aqui é no branqueamento, na caldeira de recuperação ele não entra em nenhum momento. Inclusive, o interessante na nossa caldeira de recuperação, acho que mais pra frente vai estar falando, a gente usa alguns químicos que eles são denominados como sequestrante de oxigênio. Por quê? Porque se eu tenho oxigênio, né, muito oxigênio na minha água que vai para a caldeira, muito CO2, né, que é oxigênio também, dissolvidos na água que vai para a caldeira, eu tenho uma tendência maior à oxidação da minha tubulação, né? Porque minha tubulação, a maioria dela é parte ferro, né? E o ferro mais o oxigênio, ele vira óxido de ferro. O que é o óxido de ferro? É a ferrugem, né? Então ele incorpora ali e ele vai danificando a nossa tubulação. Então o intuito também é tirar o oxigênio. E tanto é que no tubulão, antes da água ir para o tubulão, tem um processo, né, tem um químico, uma amina, né, que a gente coloca, ela é sequestrante de oxigênio. Ela não deixa que o oxigênio, na verdade sim, ela não deixa que o oxigênio permaneça muito ali dentro dessa água, né, como que eu posso, dissolvido, ela faz ela age de uma forma que ele saia da água, não fique muito na forma de CO2, né, que é o gás, que ele desprenda também fique disponível, essa palavra, que ele fique disponível para fazer essa corrosão no ferro. A evaporação. O licor negro é uma solução, isso significa que é constituído por água e material sólido. Em geral, o licor negro ele vai para a recuperação de produtos químicos com conteúdo de sólidos secos de 15% a 16%. Então, ele vai bem aquoso, né? E o nosso intuito, como eu falei anteriormente, é tirar essa água para conseguir uma queima mais efetiva e mais rápida, né? Para não perder tanto a eficiência da caldeira. Sendo assim, antes da queima do licor na caldeira de recuperação, o licor negro deve passar pela etapa de evaporação, cujo objetivo principal é remover a água do licor até este alcançar o conteúdo de sólidos desejável para a queima. É observado que quanto maior a concentração do licor negro, maior a eficiência da caldeira para a geração de vapor. Lembrando que a geração de vapor não é o fator principal, ele é secundário, né, referente à caldeira de evaporação.
Assim, atualmente, as fábricas alcançam até 80% de sólidos no licor negro, sendo que a concentração típica das caldeiras no Brasil é 75,2%. Por que eu não posso evaporar totalmente a minha água desse licor? Se eu evaporar, vamos supor, deixei ele lá concentrado em 100%, ele teoricamente vai virar um sólido. Teoricamente não, ele vai virar um sólido, né? Onde a viscosidade, o escoamento dele vai ficar muito difícil. E as bombas, né, que vão fazer esse envio, elas não vão ter força suficiente, ou seja, eu não vou ter uma eficiência delas, porque a todo momento ela vai entupir, né, porque vai estar mandando sólido, e as bombas não são feitas para mandar sólidos, né, o fluido que as bombas são construídas para mandar, eles têm que ter uma viscosidade, né, e não ser totalmente sólidos, porque senão você acaba entupindo, ela não tem força suficiente, ele precisa ter uma viscosidade para ter escoamento, né? Escoamento é a capacidade do líquido em se locomover, então a gente tem a variação dessa viscosidade de 1 até 100%, né? Que é bem viscoso, algo bem viscoso. Vamos lá. Evaporadores. Na aula passada eu passei sobre dois evaporadores somente, né? Eu passei de placas e de múltiplos efeitos. Eu passei também do... esqueci qual é o nome do outro que eu passei, mas esqueci mesmo. Mas enfim, eu vou lembrar aqui. É o casco-tubo? Isso! Olha aí sim, eu gostei. Isso, eu falei da aula passada do casco-tubo, falei do múltiplos efeitos e falei dos evaporadores de placa. Aqui eu vou passar rapidinho entre os outros, né? Como eu disse também nas outras aulas, os evaporadores. O que são os evaporadores? Nada mais do que trocadores de calor. E o que é trocador de calor, Aline? Na física, tudo tende ao equilíbrio. Equilíbrio para usar a menor energia possível. Então, se eu tenho, por exemplo, se eu tenho uma água que ela está vamos pôr assim, a 0 graus, né? Ela está quase congelando ali. Se eu colocar ela a temperatura ambiente, que é instituído 25 graus Celsius, elas vão somar essa energia e dividir por 2, né? Para atender o equilíbrio do sistema. Ou seja, a água está a 0 graus, o ambiente está a 25, a gente soma isso daí 0 mais 25 é 25, divide por 2 vai dar 12,5. Então, eles vão equilibrar ali a 12,5 a água, né, por um maior longo tempo, porém, conforme mais exposta à temperatura ambiente que ela vai ficando, ela vai aumentando essa temperatura. Então, sempre vai tender ao equilíbrio térmico, né? Os dois terem a mesma temperatura. Coloquei uma água lá a 75 graus, coloquei uma a menos 10, você vai somar essas duas temperaturas, divide por 2 e vai ser o equilíbrio térmico entre elas, após a mistura. E os trocadores de calor, eles fazem essa troca, mas assim, ela não é direta. Geralmente, ela faz por indução, né? Ou seja, elas são separadas por algum material, elas só têm o contato com esse material e aí elas trocam temperatura com os dois materiais, com os líquidos no caso, né? No nosso caso da evaporação do licor, porque no nosso caso passa o quê? Passa o vapor e passa o licor. Então, só que entre eles eu tenho uma barreira física, né? Que no caso é o metal. Então ele vai entre os três, eles vão tender ao equilíbrio térmico, né? Então, por exemplo, assim, se meu vapor ele tiver a 120 graus Celsius e o meu licor ele tiver a 80, a gente vai somar a diferença, né, dessas temperaturas e vai dividir por 2. E aí os dois vão tender a sair com a mesma temperatura. Eu uso o vapor
para ir esquentando, né, esses estágios para cada vez mais ir evaporando mais água do meu licor, no caso de múltiplos efeitos. Mas vamos falar desses evaporadores que a gente está citando aqui. Eu tenho até o desenho aqui, como ele parece, né? Aqui, ó. Evaporadores de filme ascendente. Representam a tecnologia de evaporação mais antiga usada pelas plantas de celulose. Funcionamento. O licor negro é alimentado por uma caixa de alimentação. Na base do evaporador, o licor sobe por dentro dos tubos montados, que são aqui, ó, esses vermelhinhos aqui, um do ladinho do outro. O licor sobe dentro dos tubos montados verticalmente, onde é primeiramente pré-aquecido e gradualmente começa a entrar em ebulição. A mistura licor negro evapora, ele vai evaporando conforme ele vai caminhando aqui do tubo, e quando chega nessa cabeça que ele fala, a cabeça do evaporador, o evaporador e o licor negro são separados em um prato defletor, aqui ó, esse aqui, acima dos tubos. O licor negro é recuperado com maior concentração. Então, eu vou ter aqui o licor negro que vai subindo, juntamente com a água, que com o percurso ela vai sendo evaporado. Quando ele bate aqui, ele condensa, né? Então, aí você tem a recuperação maior do licor. Bom, evaporador descendente, os próprios nomes deles falam como que é a forma que eles trabalham. O primeiro é ascendente, né? Então, ele ascende, vai de baixo para cima. Esse evaporador, ele já é descendente em circulação interna, então ele começa de cima e vai para baixo. Ele é parecido com aquele que eu falei na outra aula, que é o de... Ah, não foi de vestibular? É a mesma estrutura que eu falei na aula passada. Tem o elemento de feixe tubular e a carcaça onde se encontra o vapor. Funcionamento. Consiste em uma carcaça vertical e em tubos de transferência de calor dispostos verticalmente. O licor é bombeado para um distribuidor, que é normalmente um prato com fundo perfurado. O licor negro escoa descendente dentro dos tubos, né? Descendente daqui de cima para baixo, principalmente devido ao efeito da gravidade, mas também pelo escoamento do vapor. A mistura de licor negro e vapor sai dos tubos, é separada na parte inferior do equipamento, onde separa o vapor do licor por gravidade. Então, tem a separação aqui, ó. Ele é feito dessa forma. Aqui, ó, tem a primeira saída na parte do prato e eu tenho uma segunda saída aqui. Evaporador de placas. Esse evaporador de placas é o que eu tenho não? É o que tem na área que eu trabalho, né? Que é o trocador de calor, que faz a troca da água desmineralizada. Ela faz a troca com o condensado das áreas. Os condensados limpos das áreas vêm pra gente com uma temperatura, né? Ele vem quente. Então, ele entra por cima e a água desmi do nosso processo, ele entra por baixo. Geralmente, ele está com uns 30 graus, a água desmi. Porém, o condensado quente, ele está a altas temperaturas, onde na troca térmica deles, né, ele fica a aproximadamente uns 70 graus Celsius. A água desmi sobe com 70 graus Celsius para a caldeira, né, para o tubulão da caldeira. E o condensado limpo, ele chega com 70 graus também no tanque nosso de condensado mais permeado, que vai fazer a retirada final dos sais remanescentes no processo, né? Que aí a água desmi é uma água mais polida, ela tem que ter o mínimo possível de condutividade. Então, ela vem pra gente, já que é limpo, ele vem pra gente para fazer o polimento final, para voltar para o processo, para fazer essa troca. E é um circuito fechado, tá, gente? E, assim, circuito fechado, porém, eles não têm contato.
Só vai ter contato quando tiver algum furo em tubulação ou um furo no próprio evaporador, né? No próprio trocador de calor, que aí acontece a contaminação e a gente geralmente tem que fazer a drenagem de todo esse sistema, porque a gente não pode ter contaminação, porque aí contamina a caldeira e é perigoso, né? Por causa que aí você tem a perda de eficiência da caldeira e também você começa a ter incrustação, começa a ter o atrito desses sais lá e começa a furar os tubos da caldeira. Tá. Evaporador de placas. É um evaporador descendente em que, como já foi descrito anteriormente, o licor negro é alimentado pelo fundo da unidade e levado ao topo por uma bomba de circulação. Então ele entra aqui, ó, esse marronzinho aqui, ó, ele entra por baixo, né? Ele entra por aqui por baixo, por essa bomba. O sistema de distribuição do licor, normalmente uma caixa com fundo perfurado, espalha igualmente licor pela superfície externa dos elementos de aquecimento de placas, onde o licor escoa descendentemente ao lado de fora das placas e começa a entrar em ebulição. E o vapor escoa dentro da superfície de transferência do calor do lamela. Então, lamela é como se fosse essas placas aqui. Aí, o licor, ele vem, que nem ele tá falando aqui, ó. Ele vem por cima, né? Ele entra aqui por baixo, mas aí ele vem por cima, passando aqui. E o vapor, ele escoa de... Nossa, espera que isso aqui tá... Aqui, ó, o vapor entra aqui. Ah, meu Deus. Na verdade, é assim, ó, como se fosse do lado de lá, vamos supor assim, né? Do lado de lá, entra o vapor aqui, ó, por baixo, só que lá do outro lado. Entra por baixo, lá do outro lado, e o licor entra por cima desse lado aqui. Aí, entre eles, vão ter as placas, né? E essas placas a gente chama de lamela. Lamela porque ela tem uns formatos quadriculados, gente, e ela tem uma angulação, né, para ter uma maior área de contato, para fazer uma melhor troca de temperatura, né, troca de calor, segurar mais tempo esses líquidos também, né, nesse escoamento, para que eles façam uma troca mais efetiva desse calor. Veja na imagem uma instrução de som funciona. Vamos ver se vai. Eu me matando aqui pro material. Aqui, ó. Então, aqui ele tá falando que entra o licor. Esse licor, ele vem aqui, ó. Entra por cima. Esse vapor entra aqui por baixo. Aí ele vai fazer uma troca, né? É como se fosse o licor passa por um lado da placa, né? Da lamela. E o vapor, tá escrito aqui, é valor, viu, gente? Mas é vapor. E o vapor passa pelo outro lado. Aí aqui tem a troca, né, dos gases, né? Aqui é o metanol, condensado sujo, que é 80% metanol. Esses gases que são gerados, gente, nesse processo de evaporação, são os gases que ultimamente está sendo utilizado na queima, tá? Para geração de calor também. E o condensado limpo, que nem eu falei para vocês, ele vai para o nosso sistema fazer troca térmica lá na água desmina, na ETAC. Evaporador descendente de circulação externa. É um evaporador descendente no qual o licor negro é alimentado pelo fundo da unidade e levado ao topo por uma bomba. Por uma bomba de circulação. Os tubos estão ligados à cabeça, que permitem a distribuição equitativa do licor pelo exterior dos fundos dos tubos verticais, onde o licor escoa descendentemente e começa a entrar em ebulição. O vapor gerado é separado
imediatamente o licor escoa para o espaço disponível no evaporador. E o vapor escoa dentro da superfície de transferência de calor dos tubos. Veja na ilustração, deixa eu clicar para aumentar. Aí aqui a gente tem a entrada do licor, a saída dele e ele circula, ou seja, essa bomba só serve para fazer essa recirculação desse licor que entrou aqui. Ele entra aqui, né, e faz a troca térmica com os vapores. E esse aqui são os elementos tubulares que vão fazer essa troca térmica. Tem uma maior área de contato, né, porque eles são tubos, então eles ficam expostos toda a sua superfície para essa troca, enquanto dentro deles tá passando um fluido, fora tá passando outro. Então tem essa troca indireta de temperatura. Evaporadores de múltiplos efeitos. A evaporação do licor negro é realizada em evaporadores de múltiplos efeitos utilizando vapor de baixa pressão. Como eu disse para vocês, esse vapor de baixa pressão, ele é remanescente, posso falar? Não, mas enfim, ele é reduzido dentro do próprio processo, né? No caso das turbinas. Porque ele sai um vapor de alta pressão da caldeira, onde ele vai ser direcionado para as nossas turbinas, e nossas turbinas vão fazer a redução dessa pressão e dessa temperatura dele, né? Vai fazer uma compressão dele, vamos falar assim, para que seja transformada essa energia térmica, essa energia cinética, né, em energia elétrica, através das paletas da turbina, né? Vai começar a girar a turbina e vai gerar energia elétrica. Então eles fazem a redução, tem cada estágio. Aí de vapor de alta, ele reduz para vapor de média, e esse vapor de média ele também reduz para vapor de baixa. Então esse vapor de baixa pressão, geralmente ele tem 4 bar de pressão, tá, gente? Então ele sai da própria turbina do nosso processo e ele é distribuído para a fábrica para processos da própria planta, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo, né? O que eu mais vou dar exemplo é a área que eu trabalho, tá, gente? Então, tipo assim, em utilidades, na ETAC, que é o tratamento, né, estação de tratamento de água de caldeira, que é a água que tem que ser mais polida, a água mais ultra pura que tiver para deixar a nossa caldeira com menos incrustações, né, menos degradações, né, em suas linhas. Então, por exemplo, assim, a gente usa um vapor de baixa lá, de 4 bar, na hora que a gente vai fazer a limpeza química na osmose. Por quê? A gente precisa fazer uma mistura química de hidróxido de sódio com água, e ele precisa estar em cerca de 41 graus. E assim, a água nossa ali, ela tá 25, então se a gente fosse utilizar por processos normais, ela ia demorar muito tempo para esquentar. Aí dentro desse tanque tem como se fosse uma serpentina, né, que passa esse vapor de baixa pressão, que ele tem até uma temperatura, e ele, com essa troca térmica que dentro do tanque, ele vai aumentando a temperatura dessa reação, né, do hidróxido de sódio com a água, para chegar na temperatura ideal para fazer essa limpeza química. Então, o vapor de baixa pressão é gerado no próprio processo. Ele é reduzido do vapor de alta, do vapor que sai da caldeira primária, ao qual consiste no reaproveitamento do vapor evaporado de um efeito como fonte de calor para o próximo efeito. Funcionamento. Na aula passada eu até passei um videozinho, um rapaz, inclusive, ele explica muito bem, né? E assim, tem até o funcionamento dos efeitos, né? E entrada e saída. Aí, para ficar melhor no caso para vocês, né? Melhor visualização, peço para vocês darem uma olhadinha no material que eu deixei disponível, e hoje eu vou terminar de fazer o download desse, quer dizer, estava terminando agora, inclusive, dessa segunda parte da aula da semana passada.
O evaporado gerado em cada efeito é condensado no efeito seguinte. Então, qual a diferença do vapor, né, evaporado, que é vapor, para o condensado? O vapor, o fluido, ele é vapor em altas temperaturas, embaixo, né, depende com o que você está tratando, e a mudança de estado físico dele, né, de vapor para líquido, né, é o condensado. Vapor é um gás para condensado geralmente é o líquido dele. Cada efeito apresenta mais evaporadores, trocador de calor, dependendo da necessidade de lavagem. Veja na imagem, clique para ampliá-la. Aí aqui, ó, eu tenho a entrada do vapor vivo, que eles falam, né, que é o vapor limpo. E quando ele faz a troca, ele entra com uma temperatura alta aqui, né, que o vapor vivo no nosso caso é o quê? A água. Então vamos supor que é um vapor vivo, ele vai estar a mais de 100 graus, né, no nível do mar. Quando ele entra aqui para fazer essa troca com o licor, ele sai como condensado, porque ele perde temperatura para fazer equilíbrio com esse material, com esse licor, né? Então ele deixa de ser vapor e vira condensado limpo. E isso ele volta para o processo. Isso é o primeiro efeito. Aí, ó, o valor evaporado do primeiro efeito. Aí o que evaporou a água, né? Que aqui eu tenho licor. Aqui é como se fosse licor, tá, gente? Eu tenho licor aqui. Como ele trocou a temperatura aqui, tem tendência de algumas quantidades de água começarem a evaporar. Então, esse evaporado do primeiro efeito, ele vem para cá, faz a troca térmica com esse licor que tá aqui. Só que aí, quanto maior os efeitos, né, da evaporação, ele vai contaminando, tá, gente? Então, a tendência é, primeiro passo, ele sai como condensado limpo. Os outros passos subsequentes, ele vai sujando o meu condensado, porque é cada vez mais difícil fazer com que esse licor, né, esses sólidos que vão estar bem pequenininhos, que eles não saiam. Então, eles vão começar a sair junto com o condensado. Porque quando ele está aqui, ele está bem líquido, conforme vai saindo aqui, ele vai perdendo água e juntamente vai perdendo alguns sólidos do licor por arraste. Aqui o último efeito, água fria, sai o condensado sujo, água morna. Esse é o meu evaporador. Nada mais né, do que não sei se vocês já ouviram falar, mas nada mais é que uma destilação, né? A gente pode citar no caso a destilação fracionada do petróleo, só que assim, ele tem vários graus, né, de temperatura, e a partir do petróleo você tem vários estágios, né, vários pratos que eles falam, e cada substância vai ficando retida dentro de uma temperatura, dentro de um estágio da destilação fracionada do petróleo. Vamos lá. O licor negro, vamos falar do licor negro agora. O licor negro é uma solução que contém material orgânico, componentes dissolvidos da madeira, com alta temperatura e na presença de oxigênio, queimam e se transformam em gases. Que gases são esses? Terebentina, a gente tem bastante terpenos, né, que aí não é gás mais, é um componente da madeira. A gente tem terpenos, terebentinas, tem uma palavra que eu esqueci agora, que a gente tem, mas depois eu lembro, falei na aula passada. Material inorgânico, reagentes químicos residuais, agora na forma inativa, não queimam, e em altas temperaturas fundem, ou seja, transformam-se de sólidos em líquidos. Assim, para recuperar o material inorgânico por razões econômicas e para destruir o material orgânico. Por razões ambientais, todo licor negro gerado na polpação deve ser queimado. Bom, só que assim, no processo, gente, não é todo licor negro que é queimado, tá? A gente tem
uma utilização secundária dele também, que agora eu não vou lembrar qual que é, mas depois eu dou uma pesquisada e falo para vocês. Vamos lá. Queima do licor negro gera calor que é aproveitado para a produção de vapor. Este girará uma turbina e produzirá energia elétrica. Com base nisso, temos que a caldeira de recuperação apresenta 3 objetivos básicos: recuperar o material inorgânico, gerar vapor para a geração de energia elétrica e para o processo, destruir a matéria orgânica, evitando a sua disposição no meio ambiente. Recuperação do material inorgânico. Essa parte aqui, eu acredito que está bem mais didática do que da aula passada que eu dei para vocês. Deixa eu tomar um gole d'água aqui. Eu tenho minha caldeira lá no caso, né, que eu mostrei, eu não tenho o desenho dela aqui agora. O licor negro é queimado em uma região da caldeira denominada fornalha, que é essa parte mais baixa, né? A parte mais como que eu faço? A parte mais baixa da caldeira, vou falar isso, né? Como se fosse o piso da caldeira, né? O primeiro piso da caldeira. O local onde ocorre a entrada e a distribuição. Entrou alguém? É que eu não tô vendo, né? Que entrou, deixa eu ver. Não, é o recadinho que vai terminar a aula aqui daqui a pouco. Daqui a pouco, quando faltam uns 5, a gente faz essa troca. Só para eu terminar aqui rapidinho. O licor negro é queimado numa região da caldeira denominada fornalha, que é o local onde ocorre a entrada e a distribuição do licor negro, a secagem da água residual presente no licor negro, a liberação e a queima dos gases voláteis, a queima do carbono fixo e a recuperação de inorgânicos na forma de fundido. Esses fundidos são denominados esmeltes, tá, gente? Aí aqui, ó, clique em cada etapa na imagem e compreenda melhor. Aí eu vou deixar para clicar na imagem no próximo link que a gente tem de reunião, aí eu consigo explicar melhor. Eu só vou ler aqui que está escrito. Para ter rápida queima, processo mais estável. Aqui, ó, cada número eu vou ler, tá, gente? O que acontece? Para ter rápida queima, processo mais estável, o licor negro é atomizado, que nada mais é que a pulverização. O tamanho das gotas que entram na caldeira afetam o processo. Por que ele tem que ser pulverizado, atomizado? Porque quanto menor a partícula, maior é a área de contato, né? Eu falei bastante isso na aula passada, expliquei também a questão dos tubos, né? Da troca de calor, e é o mesmo conceito. Quanto menor o produto, quanto menor o grão, a gota, né, o pulverizado, né, como se fossem gotículas. Quanto menor, maior é a área de contato. Maior a área de contato, maior efetividade na queima. Então, vai ser queimado mais rápido, né, e com mais garantia de queima do material orgânico. Logo após a atomização do licor negro, ocorre a secagem da água residual, que é aqui. Em seguida, ocorre a pirólise. Aqui, gente, é como se fosse a caldeira e aqui os graus, né? Aqui, ó, quanto mais próximo a caldeira, né? Mais caldeira não, louca. Quanto mais próxima a fornalha, maior é a queima dos químicos mais difíceis, né? Dos mais complexos. Tanto é que aqui, ó, pulveriza o licor, aí depois tem a secagem da água e os voláteis, que é mais a parte do orgânico, pirólise, né? Que é a quebra pelo fogo, piro é fogo, lise é quebra, e aqui uma combustão homogênea, gases de combustão, que são os sulfatos, né? O CO2, o metanol. E aqui, ó, queimou tudo isso daqui, aí sobra para mim os carbonatos e o sulfeto, né, que vai ser recuperado no processo. Os carbonatos, eles só vão ser queimados lá
no forno de cal, que ele chega de 900 a 1.200 graus, para fazer a queima desses carbonatos que a gente denomina de esmalte. Aqui, ó. Em seguida, ocorre a pirólise, que irá liberar combustíveis voláteis, os quais queimam rapidamente, liberando grande quantidade de calor. Além dos gases voláteis, também é formado carvão. 4. Após a pirólise, parte do licor negro permanece sólida, composta de carbono fixo e material inorgânico. Essas partículas caem até o fundo da caldeira, formando uma camada de material denominado leito. Aqui. No fundo do leito, teremos principalmente material inorgânico, composto principalmente de carbonato de sódio e sulfeto de sódio. Sulfeto de sódio é o que a gente usa, gente, para fazer o álcali do nosso cozimento, né? Que a gente usa hidróxido de sódio e sulfeto de sódio. Com as altas temperaturas presentes no leito, o material inorgânico funde e escoa para fora da caldeira. Aqui. Gente, eu vou encerrar